Por que o despertar espiritual é tão doloroso? 7 principais razões por que isso acontece. Há uma visão brilhante do despertar espiritual, que muitos gurus de autoajuda tentarão lhe vender. Como o outro lado de um pregador do juízo final na esquina dizendo que você irá para o inferno, a menos que siga seu tipo particular de religião, o guru de autoajuda alegre lhe dirá que a vida se resume a perceber que a negatividade é uma ilusão. E que todos os seus sonhos se tornarão realidade, se você aprender a deixar ir e abraçar a positividade pura e a tranquilidade interior. Você pode encontrar alguma versão desse óleo de cobra espiritual nas estantes de livros, em seminários e alguns retiros espirituais. A narrativa básica é que estamos todos em um processo de desenvolvimento interior, e trilhando um caminho adorável para uma terra cheia de paz, harmonia e plenitude infinita. A narrativa básica é que os problemas só existem na sua cabeça, não na realidade. Você não pode simplesmente cheirar as flores silvestres e respirar o ar paradisíaco da montanha. Tudo é tão perfeito e nenhuma emoção tóxica ou negatividade é permitida aqui neste lugar sagrado e puro. No entanto, a verdade é um pouco diferente. O despertar espiritual dói. O despertar espiritual o deixará se sentindo sozinho às vezes. O despertar espiritual irá testá-lo até ao seu limite. O despertar espiritual frequentemente irá quebrá-lo antes que você possa se recompor. Mas o despertar espiritual vale a pena, do contrário, ninguém continuaria no caminho de quebrar suas velhas ilusões e abraçar novos paradigmas e modos de vida mais autênticos. Se tornar-se uma pessoa consciente e espiritualmente sintonizada fosse, em última análise, apenas uma tendência, não haveria razão para se esforçar, lutar ou se comprometer verdadeiramente com ela. Se você busca o que é fácil ou apenas aceita as experiências e estados internos que o fazem se sentir bem, é muito provável que passe por um falso despertar espiritual e fique preso em um ciclo de positividade tóxica. Muitos daqueles que contribuíram com quantias incomensuráveis para o nosso mundo e para a consciência coletiva, do Dalai Lama a Madre Teresa, passaram por um despertar espiritual que envolveu enorme dor e momentos de dúvida esmagadora. O verdadeiro despertar espiritual não tem espaço para mentiras. Não há espaço para mentiras para você mesmo ou para os outros. E a verdade é que nossa sociedade, e nossas próprias mentes, estão frequentemente cheias de desinformação, desorientação, repressão, narrativas inúteis e buracos negros de energia, onde perdemos de vista nosso propósito e poder. Despertar para a autenticidade, e deixar para trás uma versão de vida egoísta e focada no apego não é fácil. Mas vale a pena, e é o próximo passo inevitável da evolução humana. Mas primeiro existem alguns obstáculos a superar. Entender por que e como essas dificuldades surgem pode ajudá-lo a trabalhar em seu despertar espiritual e sair mais forte do outro lado. É aqui que o despertar espiritual é tão doloroso. 1. Despertar não é fácil. Você já ouviu o alarme tocar e não quis nada mais do que rolar na cama e voltar a dormir? Acho que todos nós já o fizemos. O despertar espiritual é semelhante. Você observa, sente e pensa sobre a vida, sobre você mesmo e os outros de maneiras novas, às vezes de forma conflitante, e seu primeiro instinto pode ser empurrar essas experiências para baixo. Você quer rolar e voltar aos sonhos agradáveis do passado ou fantasias sobre o futuro. Ou você quer se dedicar novamente à felicidade material, ou obter os objetos e metas que você acredita que preencherão esse buraco dentro de você. Um despertar espiritual é um processo de limpeza e exige que abandonemos as ilusões e ideias reconfortantes às quais nos agarramos para nos sentirmos seguros. Nossas crenças, justificativas, autoimagem construída e identidade. Tudo isso pode ser explorado e desafiado quando começarmos a despertar espiritualmente. Desde nosso primeiro dia na escola, provavelmente nos disseram que o sucesso na carreira nos definiria.
Nossas famílias muitas vezes colocam pressão sobre o casamento e a carreira também, enquanto a sociedade empurra uma narrativa consumista que nos diz que objetos e experiências mercantilizadas irão nos completar e levar à realização. Muitas ilusões que acreditamos ter superado sobre quem somos e nosso próprio poder são profundamente persistentes e continuam a espreitar abaixo da superfície. Isso pode incluir narrativas de culpa e vergonha, absorvendo a dor dos outros e reciclando-a, como nossa ou sentimentos de orgulho e egoísmo por merecermos certas experiências ou resultados na vida. Essas mentiras podem incluir uma convicção subjacente de que outra pessoa finalmente aparecerá e nos completará ou nos resgatará de nossa própria solidão e miséria. A lista de mentiras que contamos a nós mesmos é quase interminável. E a verdade não é tanto sobre nos encontrarmos e sim sobre deixar para trás todas as ilusões e ideias mal direcionadas que nunca existiram em primeiro lugar. E esse processo pode ser difícil, porque significa deixar para trás ideias reconfortantes e ilusões que nos deram a sensação de segurança e uma identidade firme. 2. O romper é difícil de fazer. O despertar espiritual é basicamente uma ruptura. É um rompimento com as ilusões reconfortantes às quais nos agarramos. É um rompimento com velhas versões de nós mesmos e de nossa identidade que acreditávamos nos definir ou nos manter seguros. É uma ruptura com ideologias, crenças e narrativas que nos fazem sentir bem, mas no final das contas nos mantêm presos em um ciclo de complacência. Também pode ser literalmente parte de um rompimento com um parceiro que não está mais no mesmo caminho ou comprimento de onda que nós. Como afirma o autor Steve Leskock, o mundo se tornou um recreio cheio de superficialidade mental e materialista. E há muitas coisas que gostamos. Isso nos encoraja a continuar e querer mais. Mesmo assim, lá no fundo já sabemos que mais nunca será o suficiente. O despertar espiritual significa quebrar a rotina. Significa largar a corda da segurança e surfar as ondas às vezes tempestuosas, em vez de apenas nos agarrarmos ao porto seguro a que estamos acostumados e ao que sempre pensamos anteriormente. A verdade é que o despertar espiritual não é realmente um platô, nem é algum certificado que você recebe de um homem com um manto branco brilhante. É um processo contínuo de se tornar quem você é de verdade. Muitas vezes é um processo doloroso, fisicamente, mentalmente e emocionalmente. O despertar espiritual é algo que você faz sem a promessa de recompensa. Você não faz isso para obter algum estado ou objetivo final. Você faz isso porque seu eu interior não pode mais ser satisfeito por velhas crenças ou rotinas obsoletas. Você faz isso porque é o próximo e inevitável estágio de crescimento. 3. O despertar espiritual requer enfrentar totalmente a si mesmo. O caminho para a iluminação espiritual requer enfrentar totalmente a si mesmo. Você não enfrentará nenhum inimigo tão desafiador, insidioso e persistente quanto você e suas próprias ilusões reconfortantes e desejo de segurança do ego. A programação que foi aplicada a você e que você aplicou a você mesmo é poderosa e está presa a você com supercola espiritual. Descobrir que mesmo algumas das suposições iniciais básicas de sua vida e existência podem estar erradas não é reconfortante. Descobrir que a pessoa que você sempre pensou que era, é mais uma construção reconfortante do que uma realidade pode ser desconcertante, assustadora e perturbadora. Em um despertar espiritual, você tem que encarar o fato de que muitas de suas decisões, ações, crenças e relacionamentos podem estar funcionando no piloto automático, vinculados a traumas e padrões passados, ou fazer parte da realização de desejos e táticas egoístas e autoapaziguadoras. Você terá que enfrentar a pessoa que você se tornou, ou finge ser, e conciliar isso com a jornada em que está. Isso pode exigir que você deixe para trás amizades, relacionamentos, ideologias, definições externas e até mesmo sua casa física.
Pode envolver viagens, aprendizado cultural, reimaginar o horizonte que você sempre pensou que conhecia tão bem, e ver que na verdade ele se estende muito mais longe do que você jamais imaginou. Você terá que enfrentar a velha versão de si mesmo, acenando para que volte à segurança, à ilusão e à rotina. Às vezes, você pode voltar atrás e tentar mergulhar de volta no sonho soporífero. Mas, eventualmente, aquela parte de você que o estimula para o despertar espiritual, irá forçá-lo a olhar para trás, para a velha casca de si mesmo, que o tenta de volta à complacência, e você terá que dizer, não mais. 4. Despertar pode deixar você se sentindo perdido. Poucas pessoas falam honestamente sobre como o despertar espiritual e a jornada interior podem ser solitários. Mas às vezes vai deixar você se sentindo sozinho no universo. Às vezes, você verá como a jornada mais solitária em que já partiu, isso porque você está deixando ilusões do passado e mentiras reconfortantes para trás. Você está seguindo a verdade e a autenticidade para onde ela o leva, e muitas vezes isso são novos caminhos, novas pessoas, novas experiências e novas maneiras de viver. Como Dom Nagodard escreve, muitas vezes é no desespero absoluto da humanidade que nos dispomos a considerar respostas profundamente espirituais. Embora a porta e o guia sejam diferentes para as pessoas, uma vez que a porta é aberta, estamos todos no mesmo território. A verdade espiritual altera irremediavelmente nossa maneira de ver a realidade e nossa capacidade de curar a nós mesmos e às outras pessoas. A maior parte do despertar espiritual se deve a um desapontamento total com a condição humana de proporcionar qualquer sensação de felicidade substancial. É uma bênção disfarçada. Nossa maior necessidade é o amor e a segurança que a compreensão espiritual traz. Se não fosse pela experiência comum de falta de amor e limitação humana, então não seríamos levados a buscar um amor superior. Em outras palavras, você precisa se desconectar da matriz antes de começar a realmente experimentar a vida, o amor e a realização de qualquer maneira real. E às vezes a desilusão com a matriz não é uma doença mental, uma falha pessoal ou falta de positividade, é o seu conhecimento interior de que há mais coisas do que isso. Que você precisa partir sozinho, se necessário, para buscar o âmago da vida e a verdade espiritual. Pode ser solitário. Mas, no final, muitos de nós percorremos o mesmo caminho e estamos todos aqui com você. 5. O despertar traz empatia e dor. O despertar espiritual é despertar de uma vida ilusória e entrar em uma vida real. Uma parte importante e inevitável disso é perceber a dor e o sofrimento que estão ao seu redor e se tornar mais sintonizado com as lutas e as vidas dos outros. Quando percebemos as ilusões e armadilhas em que vivemos, torna-se muito mais óbvio o modo como os outros também o fazem. E não apenas para outras pessoas, o despertar espiritual frequentemente incluirá sentimentos reais de dor sobre a forma como o mundo da natureza está sendo espoliado e abusado, sobre a forma como os sistemas espirituais estão sendo usados para manipular as pessoas, sobre como os relacionamentos doentios com o dinheiro estão escravizando as pessoas. À medida que você se torna mais intensamente consciente e até mesmo um coparticipante do mundo e da criação ao seu redor, sua empatia aumentará naturalmente. Essa empatia intensificada o abrirá para novas dimensões de solidariedade e compaixão. Mas também pode doer muito. Você não será mais capaz de se separar da dor dos outros e descartá-la, como não sendo seu problema. A injustiça e o sofrimento de outra pessoa inocente é problema nosso, e você não terá mais a opção de erguer paredes mentais e emocionais que o convençam de que é capaz de viver a vida como quiser sem se preocupar com os outros. E isso pode ser surpreendentemente difícil de aceitar, especialmente em uma cultura egoísta e orientada pelo status, que valoriza o individualismo acima de tudo. 6. O despertar pode ser assustador.
Carl Jung disse: não há como chegar à consciência sem dor. As pessoas farão qualquer coisa, por mais absurdo que seja, para evitar enfrentar sua própria alma. Ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Escolher seguir o despertar espiritual, para onde ele o conduz, é como liderar um ataque enquanto as balas estão voando. Não há acordo a ser feito ou racionalização para mudar a realidade. Você tem que abrir mão do controle e fazer o seu melhor. Se você voltar, terá a mesma probabilidade de ser atropelado, ou ficar com medo pelo resto da batalha, e se sentir ainda pior depois. Esta metáfora pode ser um pouco dramática, ou até mesmo ser tomada como desrespeitosa para os veteranos, e aqueles que estiveram em combates na vida real, mas não é essa a intenção, e definitivamente existem experiências na vida, que podem nos oprimir completamente. O despertar espiritual pode fazer você se sentir como se o tapete tivesse sido puxado sob seus pés, e você acabou de perceber que esteve em pé na lava o tempo todo em uma simulação de computador. Você olha para seu próprio rosto no espelho e se sente como se estivesse em uma viagem de drogas ruins de proporções épicas. Porque a realidade que você sempre pensou ser segura e real, acabou sendo tudo menos isso. Quando somos forçados a questionar os próprios fundamentos daquilo de que sempre dependemos, não é o medo, como ouvir um barulho alto, ou enfrentar uma colina íngreme de bicicleta. É medo existencial. Buscamos novos pontos de referência para nos agarrarmos, mas no final a única opção é começar a aceitar totalmente a natureza dinâmica e poderosa da vida, e seu movimento em constante mudança. Como escreve Frank Herbert em Dune, o medo é a pequena morte, que traz a obliteração total. Enfrentarei o meu medo. Vou permitir que passe por mim. E quando ele tiver passado, voltarei o olho interno para ver seu caminho. Onde o medo foi, não haverá nada. Só eu ficarei. 7. Despertar é ficar nu e exposto. O despertar não deixa você com roupas ou camadas externas nas quais confiar. Todos os rótulos externos, que você uma vez se apoiou e ofereceu aos outros, e a você, como uma garantia e um ponto de referência, simplesmente perdem sua força. Já não é suficiente. Porque você se comprometeu com a verdade, e descobriu que o monólogo interno, e a voz em sua cabeça nunca foram realmente você, nem foram realmente significativos em primeiro lugar. O verdadeiro você é aquele que observa esses pensamentos flutuantes e escolhe conscientemente o que fazer na vida. O verdadeiro você não é uma vítima, nem um salvador, nem um pecador ou santo. O verdadeiro você é parte deste processo dinâmico de vida, e em uma jornada para o amor verdadeiro e a intimidade. Todas as histórias que você criou sobre quem você é e o que é a vida têm que desaparecer inevitavelmente na jornada espiritual. Suas roupas de ilusão são algo que você tem que se livrar naturalmente. O processo de despertar espiritual não é fácil. Isso nunca foi feito para acontecer, e o crescimento nunca é fácil. Do crescimento físico ao mental e emocional, a luta no processo de sobrevivência e florescimento. À medida que avança no caminho para a experiência e identidade autênticas, você terá que desistir do conforto que a sociedade cobre e que sua própria mente ofereceu a você. Sua consciência começará a habitar seu lugar natural, ligada ao que está ao seu redor, e à existência da qual todos fazemos parte. O controle do ego sobre a tomada de decisões, e as emoções começará a se afrouxar, e perderá o poder de convencimento de nos desencaminhar. Você não correrá mais tão rapidamente em direção à comida de plástico de conserto rápido, que costumava despertar seu interesse e desejo. Você vai querer cada vez mais ir mais fundo. E esse processo nem sempre será fácil. Requer deixar ir sua ilusão de controle e falsa realidade. No final do dia, falar é fácil. O despertar espiritual é pessoal, mas também coletivo. É difícil, mas também é a viagem mais interessante que você pode fazer. Ninguém mais pode fazer isso por você.
E mesmo 1 milhão de palavras nunca poderia resumir tudo o que você experimentará na jornada para autenticidade e conexão. Se você está passando por um despertar espiritual e se ajustando a uma paisagem interna em mudança, que pode parecer opressora às vezes, pode ajudar imensamente saber que você não está sozinho. Outros passaram por essas experiências intensas e sofreram e se sentiram sozinhos como você. Você vai emergir do outro lado disso como uma pessoa mais forte, mais compassiva e com mais poder. Gratidão. Namastê.